Fala pessoal, hoje a gente vai tirar um pouco o olho do Brasil para ver o que a gente está perdendo lá fora. Esse daqui é o Mi Gaming da Xiaomi, que é uma máquina assim que está em outro patamar se a gente for comparar com as máquinas gamers que a gente tem hoje disponíveis aí no mercado brasileiro. Você pode até encontrar configurações melhores, mas um conjunto desses aqui você não encontra. E falando em não encontrar, você realmente não encontra mesmo, tá? Se você mora no Brasil ou não faz assim viagens internacionais, essa máquina aqui é praticamente impossível de comprar. Assim, com sorte você vai encontrar aí, né, uma unidade perdida no Mercado Livre, ou então você pode até arriscar importar, né? Mas é muito complicado de conseguir uma, principalmente por causa, né, de impostos, né? Porque o nosso governo não gosta que assim a gente compre coisas boas. O primeiro ponto de destaque aqui é a refrigeração. Aqui não acontece como na Lenovo e na Dell, por exemplo, que é bem comum limitar o desempenho da máquina para economizar no sistema de resfriamento. Ou seja, né, o fabricante te vende aquela configuração linda no papel, mas aí quando você vai usar, você não pode usufruir de todo o potencial. Ele só não é perfeito nesse ponto, galera, porque as ventoinhas são bem barulhentas, né? Vou até ativar aqui para vocês ouvirem. Mas é aquela coisa, né? É melhor você ter um notebook bem barulhento que consegue refrigerar os componentes do que ter um notebook silencioso que pega fogo ou um notebook barulhento que pega fogo. Que é o caso, por exemplo, do Dell G7, né? Que tem a mesma configuração desse notebook, só que com uma GTX 1060 Max-Q e não consegue chegar nem perto do sistema de resfriamento aqui. Aqui ele consegue manter uma temperatura de 75 graus aí no processador e no chip gráfico jogando, coisa que o Dell G7 sonha em fazer. Outro ponto que é quase impossível de se encontrar no mercado, mas essa máquina aqui também consegue, é trazer um som de qualidade, galera. É muito difícil de se encontrar por aí, mas aqui também a gente encontra. O som dele não é só muito alto, galera, é de qualidade, tem graves, tá? Coisa que você não encontra por aí praticamente. E assim, para vocês terem uma ideia de como o som é alto, mesmo se você colocar o notebook em cima da cama, tá? Em cima do sofá, abafando os alto-falantes, mesmo assim você consegue ouvir tranquilamente, galera. É outro nível também, outro nível que você não encontra. Bom, mas nem tudo é perfeito, né? Na tela eu fiquei um pouquinho desapontado. Não porque é uma tela ruim, galera, é um painel assim de excelente qualidade, só que infelizmente não é de 120 Hz. Um painel de 120 Hz se encaixaria muito melhor com a proposta dessa máquina, que é uma máquina gamer, mas infelizmente eles colocaram um bom painel, só que de 60 Hz. Na parte de baixo ele é completamente aberto para facilitar a ventilação. E ele também tem aqui duas faixas de LED, né, que dão aquele visual extra, né, visual gamer que muita gente gosta. Mas na prática não muda muita coisa. E ele não é só bonito por fora, ele também é bonito por dentro, tá? Os componentes são quase todos na cor preta, aí dá aquele visual mais uniforme. E aqui por dentro ele já veio com os dois slots de RAM ocupados com 16 GB em Dual Channel, um disco rígido e aqui também tem dois slots M2. Ele já veio com um SSD M2 de 250 GB de fábrica, coisa que a gente não vê aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil a gente ainda está começando aí a ter SSD em um notebook e outro por um preço altíssimo. Mas lá fora a concorrência não deixa você ficar lançando máquinas sem SSD e também, né, o governo não fica fazendo protecionismo para o fabricante ficar usando peças nacionais. E a bateria aqui também tem uma capacidade legal de 60 Wh, que me deu aí mais ou menos 4, 5 horas de duração, que é um resultado muito bom levando em consideração a configuração que ele tem. Na conectividade, ele tem uma parte das portas aqui na parte de trás, tá? O que vale ressaltar aqui é que a porta USB-C dele suporta monitor externo, mas infelizmente não é Thunderbolt. O teclado dele tem um layout bem diferenciado. A tecla do Windows, por exemplo, fica do lado direito e ele também tem umas teclas macro do lado esquerdo, que acaba atrapalhando um pouco porque às vezes você vai apertar o Ctrl e acaba apertando a tecla macro, né? Então é uma questão de se acostumar. Mas assim, em relação à digitação em si, é um teclado excelente, muito confortável. E o touchpad dele também é fantástico, galera. Assim, é outro nível. A textura, eu acho que é a melhor textura de um touchpad que eu já senti, de todos os notebooks que eu testei. Tem bastante espaço, o clique não é nem muito pesado, nem muito leve. Nesse ponto, eu só tenho elogios. O melhor touchpad que eu já usei.
Mesmo sendo um notebook gamer, a Xiaomi preservou a simplicidade. Ela prefere um design mais simples, né, sem logomarca e tal. Eu gosto muito dessa escolha deles. E o acabamento é todo em alumínio, né? O corpo do notebook praticamente. Muito bem construído por sinal. Se fosse para eu reclamar de alguma coisa aqui, galera, seria do peso, né? Que é uma máquina que pesa quase 3 quilos, né? Mas em contrapartida você tem um tanque de guerra aqui, né? Um notebook muito bem construído. Nos jogos ele entregou o desempenho que eu esperava para uma máquina como uma GTX 1060 e um i7 8750H. A diferença aqui é que você não tem throttling nenhum, porque aqui você tem uma boa refrigeração, tá? Ele tem uma refrigeração tão boa, galera, que seria tranquilamente possível aqui colocar componentes ainda mais fortes, né? Como por exemplo uma GTX 1070. Só é uma pena que o i7 8750H dele tem o TDP padrão de 45 watts. Aqui ele teria folga para um TDP maior, né? Como acontece, por exemplo, no Avel G1750 que eu testei aqui, que tem um TDP de 70 watts. Isso acaba dando um desempenho aí bem melhor no uso profissional. O Mi Gaming destrói praticamente todos os notebooks gamers do mercado brasileiro. Não no quesito configuração, galera. Eu sei que a gente tem máquinas com configurações melhores. Eu tô falando aqui do conjunto da obra, tá? Um conjunto desses aqui você não encontra no Brasil. É uma pena que uma máquina quase perfeita dessas a gente não possa comprar, né? Nem é questão de preço, né? Porque se a gente for falar de preço, o Dell G7 tem quase o mesmo valor desse notebook se a gente for converter. A questão é que a gente, brasileiro, né, não pode comprar nada de fora. Tem que só ficar aguentando o que a gente tem aqui dentro. E por esse vídeo é isso. Um abraço.